trabalho e voltar para casa para dormir. Então a gente precisa impor a nós e a nossa equipe novos desafios, coisas novas. Eu preciso buscar resultados diferentes. Senão, eu simplesmente vou estar replicando um resultado que não é bom. A grande ameaça está aqui, para que a gente busque o sucesso. Primeiro, qual é o nosso negócio? Quem é o meu cliente? O meu cliente interno quem é? Meu cliente externo? A gente está muito acostumado a falar no cliente externo. Claro, esse é eu que paga a conta. Mas e o meu cliente interno? Esse que pede a demanda que a gente ouviu agora. Endomarketing. Com quem que a gente conversa dentro da empresa? Nós somos todos clientes e fornecedores uns dos outros que estão aqui. Eu preciso tratar os clientes internos tão bem como eu trato os clientes externos. Onde é que começa e onde é que termina a minha tarefa? O que é resultado? O que é sucesso? Eu tenho convicção por uma questão de comunicação, interpretação e relacionamento interpessoal. O que é sucesso para alguns de nós não é para o outro. O que é resultado para alguns de nós talvez não seja para o outro. Ou o que é para o outro talvez não seja para um. Porque nós pensamos e interpretamos as coisas de forma diferente. A gente precisa começar a entender essas coisas quais são. E aí, saber que isto é uma das principais verdades que nós temos que estar nos preocupando. Não é o mundo que muda. Nós precisamos mudar. Nós temos que mudar. O mundo está se transformando. O mundo que nós tínhamos hoje de manhã, ele está diferente do mundo de agora de noite. A realidade que nós tínhamos há 1 ano atrás, ou há 10, ou há 15 anos atrás, ou quando a rede começou, não é a mesma realidade hoje. Então vocês podem ter certeza que se não é a mesma realidade, é porque o mundo se transformou. E para acompanhar a transformação do mundo, nós precisamos mudar. Nós estamos tão ensaiados aqui hoje, que eu fiz questão de trazer o Charles Darwin com a mesma frase que foi lida, maravilhosa agora há pouco. Viu que ensaiado que nós estamos? Só que eu trouxe com foto e tudo, Charles Darwin, para deixar com vocês aí. Ficou honrada, tu visse? Que categoria, né? Olha lá. Não são os mais fortes da espécie que sobreviverão, nem os mais inteligentes, mas aqueles que melhor se adaptarem à mudança. Nós precisamos... Eu copiei dela, claro. Nós precisamos mudar, tu sabe por quê? Porque o mundo já se transformou. Então, se eu ficar dando o mesmo remédio, falar em remédio, né? Se nós ficarmos dando o mesmo remédio, vocês podem ter certeza que não vai vir a cura. Vai dar só o efeito colateral. Eu preciso mudar. Eu preciso me adaptar às coisas novas. E aí a gente também tem aquele discurso que é muito comum da gente ouvir, da gente assistir, às vezes da gente pensar. Por que é que a nossa venda, por que é que a nossa empresa não teve o resultado que poderia ter? A nossa unidade não teve. A gente diz uma coisa que, sabe qual é a palavra da moda? É assim, estamos em crise. Aí, eu vou contar uma historinha curta para vocês. Em 1960, quando houve a ditadura militar, a gente ouviu uma frase, me contaram, né? Porque eu não era nascido naquela época. Às vezes passa, né? Diziam assim, nós temos que ultrapassar esta década porque é um período de crise. E aí ultrapassamos os anos 60 e entramos nos anos 70. Nos anos 70 nós tínhamos o milagre brasileiro, maravilhoso, durou 6 meses. E aí veio a crise do petróleo. Tudo isso eu li, não sei de nada. Veio a crise do petróleo. E aí dissemos o seguinte, nós precisamos ultrapassar essa década de 70 porque nós estamos em crise. Aí nós entramos nos anos 80. Aí nos anos 80, a frase que nos disseram foi o seguinte, esta é a década da sobrevivência. Os profetas diziam, né? Esta é a década da sobrevivência. Nós temos que sobreviver aos anos 80 e chegar aos anos 90, porque estamos em crise. Aí nós sobrevivemos. Nós chegamos aos anos 90. E nos anos 90 nos disseram o seguinte, esta década é uma década que vai terminar no bug do milênio. Então nós temos 10 anos de crise pela frente. Prestem atenção, estamos buscando chegar vivos no ano 2001. Aí nós chegamos no ano 2001. Aí quando nós chegamos no ano 2001, disseram assim para nós, pessoal, estamos com uma crise terrível no mundo. Nós temos que chegar até o ano de 2010 vivo, que é para poder ver como é que vai ser esse novo milênio.
E finalmente em 2010, nós chegamos, e chegamos todos vivos, e o discurso mudou agora. Agora disse assim: estamos em crise. Né? Estamos em crise de novo. Nós estamos de novo em crise. A crise só muda de lugar, gente. Ela vai para lá, vem para cá, sobe, desce. Nós estamos sempre em crise. O que eu quero dizer para você, sabe o que é? É que nós estamos vivendo tempo normal. Nós estamos vivendo um tempo absolutamente normal, porque a crise, ela existe desde que o homem botou o pé no mundo. Começou a crise. E nesse momento é que a gente vê quem tem bala na agulha. Porque nesse momento é o momento que as oportunidades aparecem. Então, vamos raspar do nosso vocabulário a palavra crise. Sabe que os chineses são muito inteligentes nesse ponto, por isso que estão crescendo tanto, vocês já devem saber, isso hoje toda hora se fala. Eles escrevem oportunidade e crise da mesma maneira. Por quê? Porque é a mesma coisa. Crise e oportunidade caminham juntas. Aonde tem crise, certamente tem oportunidade para alguém. Nós temos que estar na metade da oportunidade, e não na metade da crise. Senão a gente vai ficar aí, ó, tempo todo só quebrando galho. O nosso negócio não é quebrar galho. O nosso negócio é fazer a mudança, fazer a diferença, buscar resultado diferente. E aí começa-se também aquela outra questão. A nossa empresa, a minha unidade, a minha filial. Faltam recursos para a minha filial. Eu não tenho a melhor equipe. Às vezes me falta dinheiro, às vezes o meu ponto pode não ser o melhor. Um monte de coisa pode acontecer, que a gente acaba colocando nisso, a gente terceiriza às vezes algum insucesso. E a gente tem que saber o quê? Sabe o quê? Nós temos que saber isso aqui, ó. Que a empresa competitiva, a unidade competitiva, não é a que possui os melhores e maiores recursos, mas é a que sabe usar os recursos que tem disponível. Que recurso que eu estou me referindo aqui? Um de cada vez, gente. Vocês estão agitados demais, essa gritaria me atrapalha, assim. Tu viu? Todo mundo gritou agora, eu não sabia. Quem são os recursos? Hã? E o nosso quem são? Aqui. Hã? Nós, ou no plural, nozes. Somos nós e a nossa equipe, gente. Esses são os recursos disponíveis. A gente tem que buscar o melhor resultado com os recursos que a gente tem disponível. Esse é o grande desafio que a gente tem. Senão, nós vamos ficar de barbas de molho e o resultado não vai acontecer. E não adianta ficar com as barbas de molho, porque ele vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. E aí a gente tem os mitos. Eu adoro falar dos mitos. Os mitos são bacanas. Não acontece aqui eu sei que não acontece. Mas eu vou trazer das outras empresas os exemplos. Aqui não tenho dúvida que não acontece. Mitos que interferem na busca do resultado. Isso aqui é divertido. Olha lá, o primeiro mito, o mito do bombeiro. Eu não consigo fazer o resultado acontecer, porque eu estou sempre apagando incêndio. Eu tenho que apagar incêndio lá, apagar incêndio aqui, cuidar disso, cuidar daquilo, e eu não consigo fazer resultado. Isso é mito. Você sabe que o grande problema que a gente tem na vida, ele é fácil de ser resolvido. A administração do tempo. Administrar o tempo é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é dizer não quando tem que se dizer não. O difícil é administrar prioridade. Porque administrar o tempo é fácil, é botar as tarefas que tem para fazer na ordem de horário. Mas em que ordem que eu vou botar? Eu preciso saber administrar prioridade. Se eu não souber administrar prioridade, gente, eu vou estar sempre apagando incêndio. Eu vou estar sempre cedendo ao mito do bombeiro. E eu não posso ceder ao mito do bombeiro. O outro mito bacana é o do não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Não tem como fazer tudo. Eu chego aqui às 7 horas da madrugada, saio daqui às 10 horas da noite, não consigo fazer tudo. Gente, não é a quantidade de tarefa que tem. Tu pode ter certeza que é o jeito que a gente está fazendo. Aí tenta te lembrar do Darwin. Tenta te lembrar do Einstein, que falou para nós aquilo ali. Que a gente tem que fazer as coisas de forma diferente. Se não está cabendo no nosso dia, eu não consigo mudar o dia. Sabiam ou não? Eu não consigo mudar o dia. Eu preciso mudar o jeito de fazer. E para isso, eu sou dono da minha unidade. Eu já ouvi isso aqui.
Eu já ouvi isso aqui. Nós, da rede São João de Farmácias, nós entendemos que os gestores que estão nas unidades têm que agir como donos das suas empresas. Donos, fazer as coisas acontecerem. E para isso, eu preciso, às vezes, mudar o processo, o meu processo interno, para que dê para fazer tudo, porque o dia a gente não consegue mexer. Infelizmente, não tem como. O mito do é melhor não mexer, esse aqui é terrível também. Gente, faz tanto tempo que nós estamos fazendo desse jeito, eu não vou mudar, está dando certo. Aí vem aquele gordinho daquele consultor lá me dizer que tem que fazer diferente. Não tem que fazer diferente nada, eu vou fazer do mesmo jeito. Tem que fazer diferente, sim. A gente precisa mudar. A gente precisa mexer no processo de vez em quando. As duas frases que eu mais gosto de